Olá, olá a todos. Vamos falar hoje de um tema muito importante que é equilíbrio financeiro. Ahm, Isto é, a curto prazo. E vamos destacar, obviamente, o conceito de fundo de money. Então, assim, de forma muito breve, o equilíbrio financeiro e o fundo de money estão estritamente ligados àquilo que nós chamamos de gestão financeira a curto prazo, ou gestão de tesouraria, né? Que envolve a aplicação adequada de capital circulante. Então, a gestão de tesouraria é, na verdade, a gestão daquilo que nós chamamos de disponível. Então, do ponto de vista contabilístico, o que nós consideramos disponível é o valor que nós temos no caixa, eh, na conta bancária, títulos negociáveis a curto prazo, como é o caso de bilhetes de tesouro em nossa posse, ou podemos ter qualquer outro instrumento financeiro que seja negociável no período de 6 meses, concretamente falando, né? 3 a 6. E também temos aqui o descoberto bancário autorizado, que é na verdade uh, uh, uma concessão que o banco nos dá de usarmos a nossa conta mesmo que não tenha fundos, né? Então, mas dentro de um certo limite. E quando o valor reflete na nossa conta, o banco faz a dedução e cobra uma comissão, mas é uma forma de financiamento a curto prazo. Ok, então temos aqui aspectos relevantes a considerar neste processo. Continuamos já a tomar em consideração o balanço, onde temos os ativos e o ativo e o passivo, né? Temos a demonstração de resultados, que é o mapa onde nós verificamos até que ponto a empresa está a ser lucrativa e como é que ela está a evoluir ao longo do tempo. Depois vamos aqui para o mapa de origem e aplicação de fundos, né? Quando se diz origem, origem é de onde é que vem o capital que nós estamos a usar para financiar ou para comprar os ativos, assim melhor dizendo. Então, indo concretamente à origem e aplicação de fundos, nós temos aqui, não sei se conseguem ver todos, talvez, ok, vou colocar um laser aqui. Nós temos aqui capitais permanentes, né? Então, o que nós consideramos de capital permanente é o capital próprio, né? O capital próprio e o passivo com permanência superior. Quando se diz passivo com permanência superior, estamos a falar de dívidas de médio e longo prazo. Por exemplo, um empréstimo bancário é um passivo com permanência superior, né? Então, enquadra-se aqui nos capitais permanentes. O capital próprio, que é o valor que os sócios injetam na empresa pela primeira vez, ou seja, podia ter ser o capital social, né? A contribuição de cada sócio para a constituição da empresa também inclui-se aqui nos capitais permanentes. Então, este capital permanente, por regra, deve financiar o quê? Deve financiar o imobilizado total. O que nós consideramos de imobilizado total nos dias de hoje é praticamente ativo, né? Podemos considerar aqui ativo não corrente. Vou colocar aqui este N de não, ativo não corrente. E o ativo não corrente, perdão aqui as letras, mas ok, acho que está visível. O que nós chamamos de ativo não corrente, já sabem, se vamos ao decreto 70/2009, que é o Plano Geral de Contas baseado nas normas internacionais de relato financeiro, são os edifícios, né? Podemos ter aqui edifícios. Estou a dar aqui um exemplo que é para ficar um pouco mais claro, né? Então temos aqui edifícios, são ativos não correntes. Os equipamentos que nós usamos para a produção são os ativos não correntes. Então, ferramentas também. Podemos ter equipamento de transporte, nomeadamente um caminhão ou uma viatura também. Então, estes ativos não correntes são financiados por capitais permanentes, que é o capital próprio e as dívidas de longo prazo. Então, estes financiam o ativo não corrente, que é também chamado de imobilizado total. Mas aqui expurgamos
as amortizações e as provisões, porque queremos o valor líquido deste ativo. Então, depois, nós temos aqui, ainda nesta senda, que as dívidas de curto prazo, dívidas de curto prazo é o mesmo que passivo corrente. Oh, so sorry. Dívida de curto prazo é o mesmo que passivo corrente. Então, o passivo corrente, que são dívidas de curto prazo, devem financiar o ativo corrente, que também é chamado de capital circulante, líquido de provisões. Ok? Agora, acho que todos nós sabemos o que são provisões, né? Que é para estar claro aqui. As provisões são, na verdade, encargos que nós esperamos suportar devido a determinadas situações que podem ocorrer na empresa. Vou dar um exemplo simples. Se, por exemplo, nós vendemos um produto e este produto causa, por exemplo, intoxicação alimentar ao cliente, né? Suponhamos que uma empresa que está no ramo, está na indústria alimentar. Vendemos o produto que causa intoxicação alimentar. Então, o cliente instaura um processo contra a empresa. Então, nós vamos ter ali um processo judicial a correr. Este processo judicial tem custos e geralmente fazemos a estimativa com quê? Fazemos a estimativa procurando saber quais são as despesas processuais, quanto é que será o honorário do advogado, etc, etc. Então, estes custos estimados para este processo são as tais provisões. Mas também podemos ter provisões para, por exemplo, provisões para clientes. Ok? Então, no caso do processo judicial, é provisões para encargos judiciais. Mas também podemos ter provisões para restituir ou reembolsar o cliente que compra um produto e que nós oferecemos garantia, né? Então, também pode-se constituir provisões. Ok, ouvido isso, penso que podemos passar para o slide seguinte. Aqui vem uma explicação do que é o imobilizado de capital circulante. Quer dizer, de um lado temos a origem, né? A origem dos fundos, que são capital próprio, passivo não corrente, passivo corrente, que é dívida a terceiros de curto prazo. Do outro lado, nós temos aquilo que é como o fundo é aplicado. O fundo é aplicado na aquisição de ativo imobilizado, que eu disse que é o mesmo que ativo não corrente, ou pode-se também chamar de ativo fixo. E aqui já vem conjunto de meios físicos, corpóreos, incorpóreos, aplicação. Ok. Então é isto. E temos aqui capital circulante, que é o mesmo que ativo circulante, ativo que tem por característica permanência na empresa a curto prazo. A título de exemplo de um capital circulante, temos aí mercadorias ou de um ativo circulante. É aquele conjunto de ativos que nós vimos ali. Mercadorias, temos o caixa também faz parte deste grupo, apesar de ser é o ativo mais líquido. Então é por aí. Então, capitais permanentes, conforme havia referido, são não volto a explicar, né? Porque é o mesmo que capital próprio e também a dívida de médio e longo prazo. Ou seja, quando se diz exigibilidade superior a um ano, estamos a falar de dívida, né? Dívida ou passivo de médio e longo prazo. Capital próprio já vem aqui, que é o capital social. Temos aqui as prestações suplementares que estão previstas no código, no nosso código comercial, que é, na verdade, um acréscimo que os sócios podem fazer à empresa, restituído aos mesmos, né? Ou seja, um empréstimo que os sócios fazem à empresa e este empréstimo é restituído sem juros, né? Então, as reservas também fazem parte do capital próprio, os resultados que transitam de um ano para o outro e o resultado líquido do exercício corrente também pode ser. Então, isso é só para ficar um pouco mais claro, né? Então, dívidas de curto prazo, não volto aqui a falar. Então, vamos já para a regra de equilíbrio financeiro mínimo. Então, a regra de equilíbrio financeiro mínimo neste contexto de curto prazo exige que os capitais permanentes, já sabemos o que são capitais permanentes. Se você ainda não entendeu,
como um bocadinho o vídeo, tem lá a explicação logo no início. Então, os capitais permanentes são iguais ao imobilizado total líquido. Ou seja, temos um fundo de maneio nulo, né? Igual a zero. Então, a regra do equilíbrio financeiro mínimo, vem aqui, consiste na permanente adequação do grau de liquidez das aplicações ao grau de exigibilidade dos fundos utilizados para o seu financiamento. Então, estamos aqui a dizer, se falamos de adequação permanente, quer dizer que é difícil estar num estágio de equilíbrio, né? Então, a adequação permanente quer dizer que nós olhamos, ok, será que eu estou a financiar equipamentos, edifícios, transporte, só com dívidas de longo prazo e capital próprio, ou em algum momento estou a usar as dívidas de curto prazo para financiar equipamentos, por exemplo. Acontece às vezes para aquelas grandes empresas que estão cotadas na bolsa, que financiam parte dos equipamentos através de papel comercial, que é uma dívida de curto prazo, mas que é um instrumento que pode ser usado pela empresa quando está na bolsa, mas não se aconselha muito. A ideia é tentar manter sempre um equilíbrio, né? Ok, então temos aqui a aquisição de um equipamento cujo grau de liquidez é lento não deverá ser feita com fundos exigíveis a curto prazo. Isto quer dizer, se eu tenho uma dívida de curto prazo, uma dívida de curto prazo, não posso usar isto para financiar um equipamento cuja permanência é de médio e longo prazo. Então, é simples, é uma regra, né? Conseguimos ver aqui. Então, depois vem, mas sim com recursos financeiros que permaneçam na empresa durante o tempo mínimo necessário para que sejam gerados os meios líquidos, amortizações e lucros retidos, suficientes para fazer face ao reembolso. Ou seja, eu não posso financiar uma dívida de longo prazo, não posso financiar um ativo de longo prazo através de uma dívida de curto prazo, em que eu tenho que pagar imediatamente a dívida, mas o ativo ainda não me gerou rentabilidade suficiente para eu poder compensar a dívida que eu contraí. Então, na lógica que nós estamos a trazer aqui, estamos a dizer que se o ativo que eu vou financiar deve me permitir gerar receita suficiente para eu poder pagar as dívidas que a empresa contraiu, ou a dívida que a empresa contraiu. Então, existe a regra de equilíbrio que diz que, olha, dívida de longo prazo financia um ativo de longo prazo, que são os equipamentos, os edifícios e etc. Estamos todos a entender. Então, em regra é isso. Mas, naturalmente, que há exceções, mas não irei detalhar isto agora. Há algumas empresas nacionais que já usaram de títulos de curto prazo como papel comercial, por exemplo, para poder financiar alguns ativos de longo prazo, mas num processo em que eles conseguiram gerar liquidez suficiente para pagar a dívida. Ok? Então, prosseguindo, temos fundo de maneio. Sim, fundo de maneio já vem aqui. Temos capitais permanentes a financiar em ativo fixo, isso já sabemos. O fundo de maneio é isto, né? Vai ser esta diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Temos ali capitais permanentes e ativo fixo. E vem refletido aqui nesta fórmula, né? Então, fundo de maneio, que é o FM, é igual a capitais permanentes menos ativo fixo. Ou então, podemos ter aqui fundo de maneio igual a ativo circulante menos passivo circulante. Então, isso vocês poderão encontrar em alguns manuais. Então, na regra de equilíbrio, estamos a dizer que quando o fundo de maneio é igual a zero, nós temos a liquidez igual a 1. Se dissemos aqui que temos liquidez igual a 1, todos nós sabemos qual é a forma de liquidez, né? Ok, vou só um instante só. Então, um instante só, vou pegar aqui a caneta. Quando se diz liquidez igual a 1, liquidez geral. Então, aqui liquidez geral é o mesmo que ativo corrente, ou podemos também chamar de circulante, sobre
passivo, passivo corrente. Então, para ser significa, vou dar um exemplo simples. Se eu tenho aqui 200 mil ou mais, podia ser mais, no ativo corrente e tenho 200 no passivo corrente, então terei aqui resultado 1. O resultado será 1. Ok? Então, isto já mostra que o passivo corrente financia todo o ativo corrente, que é a regra de equilíbrio. Nem sempre é possível verificar isto, mas enfim, o equilíbrio é isto. Depois temos liquidez geral menor que 1 quando temos o fundo de maneio menor que 0. Então, o fundo de maneio menor que 0 pode ocorrer se a empresa financiar ativo fixo com recursos financeiros de curto prazo. Aquilo que nós dissemos, financiar equipamentos a partir de dívidas de curto prazo, por exemplo. Nós temos liquidez maior que 1, em que o fundo de maneio é maior que 0. Ok, prossigo. A fórmula, temos uma fórmula, né? Temos uma fórmula que é contabilística, podemos assim dizer, em que aqui as existências, que são, por exemplo, matérias-primas, matérias subsidiárias ou mesmo mercadorias, vamos adicionar aos clientes, que é dívida a receber de clientes, vamos adicionar os adiantamentos que nós fazemos aos fornecedores, e aqui onde vem estado a receber, podemos considerar, por exemplo, uma situação em que temos IVA a receber do Estado. Depois temos aqui outros devedores, né? Outras dívidas que nós podemos ter, outros devedores de exploração. Quando se diz outros devedores de exploração, nós podemos ter, por exemplo, estão a ver, na data em que nós processamos o salário e ainda não efetuamos o pagamento, mas já elaboramos o balanço. Então, pelo processamento de salário, nós vamos ter aqui uma dívida a pagar aos trabalhadores que vamos considerar de outros devedores. Ok? Exploração. Com mais curiosidade, podem explorar questões contabilísticas, mas posso gravar um vídeo relacionado a isso. Depois temos aqui fornecedores, que é dívida a pagar fornecedores, adiantamento de clientes também. Aqui Estado a pagar, pode ser, por exemplo, IVA a pagar ao Estado, outros credores, conforme eu disse. Os sócios também podem emprestar dinheiro à empresa. Okay? Os sócios podem emprestar dinheiro à empresa. Okay. Os sócios podem emprestar dinheiro à empresa e com isso teríamos esta rubrica aqui. Desculpa, aqui os sócios podem emprestar dinheiro à empresa, ou fiz uma pequena confusão. Aqui onde eu disse outros devedores, né? Aqui pelo processamento do salário, nós podemos ter nós podemos ter dívida a pagar aos colaboradores, enquadra-se nos outros credores. Né? Enquadra-se aqui nos outros credores. Quer dizer, processamos o salário, não pagamos, quer dizer que nós estamos a dever aos nossos funcionários ou colaboradores, e é como se eles tivessem emprestado dinheiro à nossa empresa. Desculpa, enquadra-se aqui. Aqui nos outros devedores, por exemplo, nós podemos ter outras dívidas que não sejam aqui, dívida a receber de clientes, né? Podemos ter outras dívidas que não sejam dívida a receber de clientes. Ok, então este conjunto de fornecedor daqui até aqui é o que nós consideramos de recursos cíclicos, e daqui onde temos existências até outros devedores nós consideramos necessidades cíclicas. Então depois isto vai dar o quê? Necessidade de fundo de maneio, quando fazemos o somatório destes e adicionamos aqui ao somatório deste, e adicionamos aqui, né? Adicionamos estes, subtraímos por este, vai dar necessidade de fundo de maneio. Só para terminar,
Então, nós temos essa tabela aqui e vimos que capital permanente menos ativo fixo imobilizado vai nos dar fundo de maneio. É o que vimos pela fórmula, né? Voltamos para aqui, right? Capital permanente menos ativo fixo dá isto. Então, voltando, conseguimos ver aqui que o capital permanente para 2008 é menor em relação ao capital permanente é menor em relação capital permanente é menor em relação ao ativo fixo imobilizado. Com relação Depois acabamos tendo fundo de maneio negativo. O fundo de maneio negativo é só para explicar esse resultado, né? É negativo e negativo ao longo de todos os anos. Então, fundo de maneio negativo significa que parte dos fundos não estáveis estão a financiar ativos fixos. Ou seja, parte do ativo, parte do passivo circulante, que é dívida de curto prazo, está a financiar equipamento, por exemplo. Vamos dizer que parte da dívida de curto prazo está a financiar equipamento, pode ser equipamento de transporte, por exemplo, pode ser equipamento básico, que é o que nós usamos para o processo produtivo, ou sei lá. Então, nesta situação nós temos fundo de maneio negativo, o que por si só é um fator de risco, quer dizer que a empresa provavelmente não tenha muita liquidez, tá bem? Então, passamos para as necessidades de fundo de maneio, né? Então, necessidade de fundo de maneio, aqui vem uma tendência negativa ao longo de todo o período, traduzindo-se em todo o período em excedentes. Então, necessidade de fundo de maneio negativa quer dizer que eu tenho excedente, ou seja, valores de passivo corrente são sempre superiores ao ativo corrente. O que quer dizer que do valor que eu devia usar para financiar o ativo corrente, sobra alguma coisa. Vamos pensar juntos. Eu tenho aqui 3.370 para financiar 3.130. Então, há uma diferença aqui. 370 e aqui 130. Então, eu tenho uma diferença. Esta diferença é o que sobra. Então, é por isso que a necessidade de fundo de maneio aqui vem negativo. Quer dizer que, ok, nós temos um excedente financeiro. Então, é por isso que, por vezes, a empresa canaliza este dinheiro para financiar ativos de longo prazo. Equipamento básico, por exemplo, equipamento informático, né? Posso assim dizer. Então, é isso que nós verificamos aqui. Não sei se está... Pronto, qualquer dúvida, por favor, deixem um comentário no vídeo, né? No vídeo. E vamos interagir. Mas, em suma, é isto. O mesmo se verifica em 2009. Aqui eu tenho 3.406 contra 3.189. Quer dizer, continua a ter um excedente, uh, um excedente financeiro, o que significa que continua a ter aqui mais recursos para poder financiar o ativo corrente. Tenho mais recursos, mais possibilidade de financiar o ativo corrente. E terminamos a sessão. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever-se no canal e subscrever-se no canal, deixar um like, deixar um comentário. Ok. E terminamos.